Vamos lá, meus meninos, meus meninos e meninas, vamos dar continuidade ao nosso projeto, então, em relação à parte do Elite Curso, né? Está com um projeto bem audacioso aí, chamado Biologia Passo a Passo, que ele é destinado a atender os alunos que precisam de uma revisão mais acentuada e mais centrada em relação aos assuntos específicos da área da biologia. Qualquer tipo de contato que você precisa fazer, entre em contato com este site que está na tela de vocês, elitecurso.com. Se você quiser mais detalhes com relação de como adquirir esse material, né, tem um curso acessível para todos, né, você entra em contato com a gente para discutir as formas de onde podem ser encaminhados, porque esse projeto você segue também uma bateria de exercícios fasciculados e também a parte ligada a uma série de provas que você pode fazer online também, que são simulados, que podem ser colocados para verificar o seu grau de domínio em relação a esse assunto específico. O assunto de hoje ele é muito, mas muito bem específico na parte de biologia, que é chamada ramos da ciência. Tá? É interessante, aqui você vai ver a variação, né, algum ponto de variação em relação às principais disciplinas nesse vasto universo, né, de biologia, que significa ciência da vida, e é impossível você dominar todo o assunto, né, porque o volume de informação é gigantesco, então você precisa especializar na área para poder ter maior domínio de um conteúdo específico nisso aí. Por isso você adquire especializações na área da ciência. Tá? Eu sou o professor responsável por essa disciplina, biologia, do projeto Passo a Passo. Professor Márcio Cunha. Então vamos começar dedicando assim com relação a isso. Vai ser apresentado a vocês, e aí vem a parte curiosa desse tipo de exercício, que pode servir até como feedback de revisão para vocês. O poder da biologia está na imagem. Então você bateu o olho na imagem, você automaticamente tenta decodificar, né, você tenta falar para a gente qual é o tipo de disciplina envolvida em relação a essa imagem. Por exemplo, aqui você tem um conjunto de animais apresentados em telas, tanto vertebrados como invertebrados. Como eu estou falando conjunto de animais, a disciplina específica é zoologia. E é assim que você vai aproveitando esse slide, essa deixa dele, para poder colocar a ação. Repare que você tem dois radicais, o radical zoo, que é um prefixo que fala animal, logia, é a ciência do saber ou ciência que estuda. Então você lê de trás para frente, logia, ciência que estuda, zoo, animal. Então seria então a ciência que estuda os animais. Tanto faz, vertebrado ou invertebrado. Aqui você tem especificamente uma área da zoologia, né, em que você visualiza aqui um grupo fantástico, que é a coleção de besouros, que é a coleção de insetos. Então a ciência que se dedica ao estudo de insetos a gente chama de entomologia. Repare que você sempre tem dois radicais coloridos. Você tem um prefixo entomo e o sufixo logia. Aí você lê de trás para frente. Logia é ciência que estuda, entomo é inseto. Seria a ciência que estuda os insetos. Especificamente os animais que são de origem pré-histórica, né? O registro é entrado na parte de fósseis. Então você vai estudar esses animais que são tremendamente antigos. Não só eles, como diversos outros tipos de formas que são registros fósseis, que são documentários de filmes históricos fragmentados do passado. Isso é disciplina da paleontologia. A palavra paleonto significa animais fossilizados, logia é ciência que estuda. E assim vamos, né, dentro da proposta nossa de trabalho, vamos visualizar os outros tipos de biologias em questão citada na imagem. Da parte de peixes, né, você tem um dos peixes mais violentos que a gente tem na natureza, que é o tubarão-martelo. Ele é muito bravo, esse tipo de bicho, é um grande predador marinho, e como você está representando peixes, a palavra peixes vem com a palavra ictios. Então a disciplina é ictiologia, ciência que estuda os peixes. Daqui você tem o bicho extremamente charmoso nessa ação dele, na colocação dele, porque ele chega quase ter 1,5 metro de tamanho, né, chamado pinguim imperial. Ele representa o grupo específico das aves adaptadas a ambientes do Ártico. Se é aves, então a palavra é ornito, então a disciplina é ornitologia. Esse aqui dá uma margem de dúvida com relação ao que pode ser solicitado em matéria de disciplinas, porque você tem 3 universos de disciplinas que pode ser colocado aí. A primeira delas no sentido funcional. Quando eu quero entender como é que um rim funciona, como é que um coração funciona, como é que a parte de uma glândula suprarrenal funciona, então se é funcional é físio, é a ciência que estuda o funcionamento dos órgãos e sistemas. Se eu quero entender a posição anatômica, onde estão localizados esses órgãos, está na cavidade abdominal, está na região
da região da bacia pélvica, aquela coisa toda, a sua localização no corpo humano, então isso é chamado anatomia. Tá? Repare que esse termo ele foge à regra. Né? Então a anatomia estuda a forma e a posição dos órgãos no corpo de um determinado ser vivo. Agora, a disciplina é holística, porque a anatomia e fisiologia pertencem a uma disciplina maior ainda, que é chamada de morfologia. Portanto, a morfologia seria a ciência que estuda a forma, né, a posição anatômica e o funcionamento dos órgãos. Né? Ela vai se subdividir nessas duas disciplinas específicas assim. Seguindo a nova proposta ainda com relação às disciplinas, você tem a situação em relação de bebê de proveta, né, no estudo das partes do embrião em desenvolvimento, portanto esse assunto é de interesse da embriologia, ciência que estuda as fases de desenvolvimento de um embrião. Não só humano, pode ser qualquer tipo de ser vivo. Da parte da célula, você tem a representação na parte da formação de uma célula vegetal, né, com esse grande vacúolo, que é representado pelo número 5 acima, né, e a estrela dele é representada pelo número 8, que é o cloroplasto. É detalhe da célula vegetal e célula, né? O estudo da célula é cito, portanto a disciplina é citologia. Quando você foca a batalha travada eternamente, né, entre o ataque de vírus e a parte de bactérias com o nosso sistema imunológico, então a ciência específica que estuda como é que o nosso organismo consegue se defender contra tantos invasores, isso é assunto de interesse da imunologia, é uma área específica da área da medicina. Tá? Que é muito em voga, muito interessante o trabalho dela. Outro elemento que vai se destacar também como outras disciplinas é essa. Você tem a formação dela em relação à forma de um fungo, né, que é chamado Saccharomyces cerevisiae, que é o único fungo unicelular que tem. A gente utiliza muito ele para a fabricação de bolos, de massas. Ele é o fungo da fermentação e também da parte ligada à parte de bebidas, né? Com formação de bebidas destiladas, e também esse universo também de outra parte do fungo, que é a relação dos cogumelos, né, que fazem parte desse grupo espetacular, que são os decompositores da natureza, com grande papel de reciclar a matéria orgânica. Cuidado que tem aluno que é esculhambado, olha, micologia, fala que a ciência que estuda o macaquinho, né? Isso não, viu, doido? Micos vem da palavra micose, né, que são tudo que tem em ose na parte, pode ser referido a doenças provocadas por fungos. Então, micos é ligado a fungo. Essa tranquilidade que você tem nessa montagem bonitinha de um sapo descansando numa folha, esses animais têm um ventre rastando no chão, então a disciplina é herpetologia. A palavra herpeto significa animais que rastejam, logia, ciência que estuda. Portanto, ciências que estudam os animais que rastejam, isso se aplica tanto a anfíbios como a répteis. Ok? O grupo é mais holístico. Quando você faz uma investigação científica das substâncias químicas que compõem o ser vivo, isso é o interesse dessa disciplina que escapa da área, né, chamada bioquímica. Então é uma associação, né, de substâncias químicas que são necessárias à manutenção da vida. Por isso que você tem biovida, química, são as substâncias, as diversas substâncias que compõem um ser vivo e que são necessárias à sua manutenção. Aí você tem a grande preocupação nossa de sustentabilidade, que é ligada à parte da preservação do meio ambiente. Então, se a gente vai falar em meio ambiente, a palavra é ecos, que significa casa, né? A casa onde a gente vive. E logia é a ciência que estuda. Não é a ciência que estuda a nossa casa. A casa é referente ao nosso meio ambiente. Então, ela se preocupa em estudar a inter-relação que se estabelece com os seres vivos entre si e destes seres vivos com o meio ambiente. Tá? É uma definição mais legal em relação à ideia de ecologia. Seguindo a nossa proposta de apresentação, nós vamos entrar num fator que é curioso. Você está vendo aí a presença de um grande vilão, né, brasileiro, que é o Trypanosoma cruzi, né, que é na área ligada à parasitologia, da doença de Chagas. É erradamente falada que é provocada por um barbeiro. O barbeiro não provoca nada. Quem provoca é exatamente esse protozoário que vive nesse fundo meio arroxeado, que são as células do sangue. Então ela se mistura com o sangue e parasita 3 órgãos importantes do corpo humano. Dentre eles o coração, né, que aumenta de tamanho, mas ele pode parasitar o cólon retal, na região do intestino grosso, e pode parasitar a região do esôfago, formando varizes esofágicas, que acaba matando a pessoa. Tá? É uma doença cruel, que pode matar em 6 meses, também você pode morrer de outra doença e ficar convivendo com ela. Mas você se torna um portador crônico. Esse quadro horroroso que está aí no caso do desenvolvimento é uma área de patologia. Cuidado, outra vez, os alunos que são meio esculhambados aí, que falam que a ciência que estuda os patinhos, não tem nada a ver. A palavra pato significa doença.
Portanto, é a ciência que estuda as enfermidades, as doenças. Esse quadro que o senhor está apresentando é uma hanseníase, né? É a parte é uma leprose pichoniana, que o pessoal fala, é muito deformante. E aí você tem um estudo de plantas. Plantas você tem dois tipos de classificação. A palavra fitos é planta, logia, ciência que estuda. Portanto, ciência que estuda a planta. E outro termo também aceitável, mais usado do que fitologia, é botânica. Tá? Ela foge à regra, mas a ideia é que você tem exatamente isso aí. Outro elemento que vai se destacar também com relação à parte do estudo de mamíferos, você tem aí a palavra zoomastologia, a palavra zoo animal, masto mamífero, logia estudo. Então você tem um grande grupo dos mamíferos que tem interesse dessa área. O profissional normalmente termina em logista ou então logo. Então você pode falar zoomastólogo ou zoomastologista. Né? Tem esse efeito apresentado para vocês. Na parte ligada a répteis, né? Como eu falei com vocês, você tem herpetologia, que é a ciência, e pode ter os dois profissionais, herpetologista ou herpetólogo. O mais usado é herpetólogo. E aqui você tem a ciência que estuda os tecidos. Tecidos começa com histo. Então você tem a palavra histologia, em que você pode ter um indivíduo chamado histiólogo ou histiologista, é o profissional dessa área. Entrando ainda para praticamente terminar o nosso assunto em relação a isso, você tem aí a parte ligada à ciência que estuda a formação dos micróbios, né, do desenvolvimento dele. Isso é a área da microbiologia, ciência que estuda a vida microbiana. O profissional da área é um microbiólogo ou um microbiologista. Aqui você tem um detalhe especial das bactérias, né, da formação dela. Então você tem a disciplina chamada bacteriologista, o cara pode ser chamado de bacteriólogo ou bacteriologista, né, esse trabalho. Aqui você tem um grupo dos protozoários, então a disciplina chama-se protozoologia e o profissional é chamado protozoologista, né? Então, comprido as plantas. Também, dando a formação nossa para caminhar nesse efeito, é interessante. Ó. Você tem a ideia da evolução, né? Essa disciplina que dá uma discussão, um pano para todo mundo, mas é uma disciplina fantástica, que o profissional dessa área chama evolucionista. Você tem a ideia também muito legal das disciplinas de ponta que a gente tem do estudo do DNA humano em relação a genes, né? Então nós estamos no assunto ligado à genética. O profissional dessa área é um geneticista. E aqui você tem um elemento de ponta em matéria de pesquisa, que é a comparação em relação ao como grau de parentesco dos seres vivos de acordo com as comparações moleculares. E aí você leva os seres vivos a uma classificação mais refinada. Na classificação dos seres vivos, pode ser o assunto da sistemática. E o profissional dessa área é chamado sistemático ou sistemática, tá? Dentro dessas propostas que a gente tem aí. Repetiu. E aqui, então, eu agradeço muito a atenção de vocês em relação a esse tipo de assunto. Tá? Espero que vocês façam a revisão direitinho. Se vocês tiverem maior necessidade de contato, entre em contato com a gente para que a gente possa atender a vocês da melhor forma possível em relação ao site ou em relação ao nosso e-mail. Muito obrigado, sucesso a vocês e até breve.